Números capítulo 32, vamos ler do versículo 1 ao versículo 32. Abra aí o seu aplicativo, sua Bíblia, seu pergaminho, se você tiver aí. Nós vamos ler juntos esse texto da Palavra de Deus. Peço que você permaneça depois com a sua Bíblia aberta. E vamos continuar estudando essa palavra. Vamos ficar em pé para a leitura do texto. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarode de Bom Jazer, Minra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Leon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim, pois, fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades-Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes havia dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em segui-lo, exceto Caleb, filho de Jefoné, Quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-os andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porquanto não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, a terra será subjugada perante o Senhor. Então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor, e perante Israel a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar o sacerdote, a Josué filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben
passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós. Então lhes dareis possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem, armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gad e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teu servo, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E te pedimos agora o teu rema, a tua revelação, a palavra específica que vem do teu trono para o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento para que, através do Espírito Santo, possamos compreender e aplicá-la em nosso dia a dia. Que todo tipo de resistência, todo tipo de distração, de qualquer coisa que venha a impedir, Senhor, que a tua palavra seja guardada em nosso coração, seja agora rechaçada em nome de Jesus. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E na tua liberdade nos movemos agora, em nome de Jesus. Amém. Beleza, tá? Para a gente entender um pouquinho do contexto, o autor de Números, Moisés, e o título no original hebraico significa de Midbar, que significa no deserto. Então a palavra no hebraico Números significa no deserto. E o título hebraico indica como Deus usou o deserto para preparar uma geração disposta a confiar nele e cumprir sua vontade em plena obediência. Por isso que eles ficaram nesse tempo no deserto. E a aplicação enfatiza o caminhar do cristão na nossa peregrinação aqui neste mundo, e que a perseverança é essencial. O livro de Números nos dá lições sobre a nossa peregrinação no mundo e mostra o quanto é importante perseverar. Afinal, milhões saíram do Egito, mas somente 2, que foram Josué e Caleb, puderam entrar na terra prometida daqueles que saíram do Egito. E mostra que os coroados não são os que começam bem, mas os que terminam bem a sua peregrinação. Não basta começar bem, você necessita terminar bem. Tem gente que sai que nem uma Ferrari a toda e acaba a gasolina no meio do caminho. É necessário começar bem e terminar bem a nossa caminhada, a nossa peregrinação aqui na terra. Eu gostaria de ver com você alguns pontos que esse texto nos mostra. O primeiro deles é a controvérsia da Transjordânia. A controvérsia da Transjordânia. E aqui eu quero explicar uma coisa no mapa. Aqui, onde foram colocadas as 12 tribos. Você lembra que foram todos os filhos de Jacó, né, dando nome a cada tribo, no caso de José, e seu nome foi substituído por seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Por isso ficaram 13 tribos. Das 13, uma delas, que é a tribo de Levi, os levitas, não receberiam uma terra para plantar, mas seriam sacerdotes diante do Senhor, servirem diante de Deus. Por isso moravam somente em algumas cidades e eram sustentados pelos dízimos das outras tribos. Então aqui nós temos todas as tribos que ficaram na terra prometida. E essas tribos que nós falamos aqui, no caso, Ruben, Gade e Manassés, que era uma tribo muito grande, metade resolveu ficar aqui, antes do Jordão, e aqui vem o Mar Morto, está vendo que divide? Isso aqui é o Mar Morto, isso aqui é o Rio Jordão. Essas 2 tribos ficaram aquém da terra prometida, mais a meia tribo de Manassés. A outra metade de Manassés e o restante das tribos ficaram na parte original, destinada por Deus, que era Canaã, a terra prometida. Agora você imagine a cena, imagine o contexto. Depois de 40 anos, pessoal, não é pouco tempo, depois de 40 anos, em que eles saíram do Egito, peregrinaram ali no deserto, passando uns perrengues, situações difíceis, eles estavam agora
prestes a atravessar o rio Jordão, eliminar os últimos inimigos e conquistar novamente, e entrar novamente na terra que originalmente era deles. A terra prometida por Deus, onde o pai Abraão havia se instalado, Isaac, Jacó, e depois, devido à fome, tiveram que sair e ir para o Egito nos tempos de José. Você conhece a história. E ali no Egito eles permaneceram durante 400 anos. 400 anos é muito tempo, 4 séculos. Nesse meio tempo a terra foi ocupada por outros povos. E agora eles voltavam, mediante direção de Deus, para expulsar os últimos invasores e retomar a terra que era deles. E aí, na hora que eles estavam lá, agora pessoal, só falta os últimos, estão entrando na terra, pisando, conquistando novamente aquilo que é nosso. Vamos derrotar na força de Deus os últimos inimigos, como derrotamos até aqui agora. Vamos nessa! E alguém falou: dá licença um pouquinho, eu vou ficar. Oi? Eu vou ficar, sabe o que é? Eu gostei aqui do local, uma pessoa legal aqui, eu queria ficar por aqui. 2,5 tribos, Rubem, Gade e meia tribo de Manassés falaram: olha, já deu, foi mal, mas eu vou ficar por aqui. Imagine, você é capitão do seu time de futebol, você está numa final, seu time estava perdendo por 3-0, e vocês com muito suor, batalhando muito, conseguiram virar o placar por 4-3, estão ganhando, está nos descontos, vocês vão ganhar a taça, e de repente, alguns do time começam a fazer o corpo mole. Você é o capitão do time, o que você faria? Iria espumando em cima dos caras. Para com isso, deixa o corpo mole, vamos lá pessoal, falta pouco. Foi exatamente isso que Moisés fez. Chegou espumando em cima do pessoal, muito bravo com a atitude deles. Por quê? Porque as terras que eles queriam ficar, que eram essas terras aqui, ficava fora da terra prometida. Esta era a porção que Deus havia dado a eles. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde? Nos meus quase 30 anos de experiência pastoral, já vi cada rolo, cada problema, desse lance de achar que sempre do outro é melhor. Sempre aquela outra mulher é melhor que a minha. Aquele rapaz é tão cavalheiro, pena que meu marido é meu cavalão. Aquele outro lado da grama, sempre do outro é melhor. Isso é muito complicado. Foi exatamente isso que aconteceu. Resultado: o fato de qualquer israelita pensar em se estabelecer fora da terra prometida a Abraão, demonstrava uma indiferença perturbadora à palavra divina, sobre qual a existência de Israel se baseava. Como que surgiu Israel? Ora, Deus, vendo que o homem havia se afastado totalmente dele, resolveu, antes da fundação do mundo, logicamente, pegar um povo, começar de um homem sério, um povo, fazer daquele povo santo, um povo dele, que vivesse para ele com os seus conceitos, com os seus ideais, e que aquele povo fosse modelo para as outras nações, para que os outros povos olhassem para aquele povo e falassem: nós queremos ser como vocês, um povo que vivesse para eles. Deus chamou Ur lá dos caldeus, saiu da sua terra, foi até uma terra nova, e depois ali ele começou a habitar, e teve filhos, e aí, como eu falei, Isaac, depois teve Jacó, habitou, depois, resumindo, lógico, de várias peregrinações, e aí, por causa da fome, foram para o Egito, e agora, quando eles estão voltando, Israel existia mediante essa promessa de Deus. Porque se não fosse por causa dessa promessa, pode deixar ligado, senão fica meio saturado agora. Por causa dessa promessa de Deus, que Israel existia, e agora, simplesmente, algumas tribos resolvem não participar mais do projeto final, sendo totalmente indiferentes com aquilo que Deus havia falado.
E a desistência dessas tribos poderia comprometer o ânimo do restante das outras tribos na conquista final da terra. Era muito arriscado. Era uma ducha de água fria no restante dos povos. Imagina todo mundo entrando e alguém resolve não entrar mais. E Moisés lembra que exatamente há anos atrás, quase 40 anos atrás, quando eles saíram do Egito, e algumas semanas depois, já estavam ali, a distância não era longa, já estavam ali à porta da terra prometida. E Moisés lembra que nesse local, um oásis chamado Cades Barneia, Moisés havia enviado 12 espias, que entraram na terra e confirmaram que a terra era a terra de Deus, uma terra que manava leite e mel. Era uma terra fantástica, extraordinária, e eles trouxeram frutos desta terra. Tinha que carregar em 2 o fruto, tal a abundância. Eu fico imaginando o tamanho da melancia, da jaca daquele lugar. Era enorme. E eles falaram: a terra é fantástica, muita água, um local jóia, só que tem um problema. O povo que habita naquela terra são verdadeiros gigantes. LeBron James é um anãozinho perto deles. São enormes, são gigantescos, e nós nos sentimos como um gafanhoto perto deles. Sabe o complexo do gafanhoto? Quando os problemas, os inimigos sempre são potencializados, né? Sempre são maiores, são gigantescos. Eles falavam parecido que o camarada tinha uns 10 andares. Porque eles se viam como gafanhotos. Esse complexo do gafanhoto faz com que a gente veja os problemas sempre maiores, potencializados, e ao mesmo tempo minam a nossa fé, como se Deus não fosse poderoso para assim fazer. E dos 12 espias, somente 2, Josué e Caleb, tiveram uma posição diferente. Falaram: para com isso, moçada, vamos lá, galera, Deus está conosco, a gente vai enfrentar isso aí, a gente vai ocupar, vamos vencer. E o povo se revoltou contra esses 2, contra Moisés, e a ira de Deus veio sobre o povo, e por causa disso, toda aquela geração ficou dando voltas no deserto durante 40 anos. Deus rapidamente tirou o povo do Egito, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. Seus conceitos mundanos estavam. Foi necessária uma nova geração de 20 anos para baixo que iria assumir a terra, com exceção de Josué e de Caleb. E agora estavam novamente frente a um novo dilema. Olha que interessante, somente a nova geração alcançou a terra prometida. Somente a nova geração. Só vamos olhar para cá, deixa ali, tranquilo, olha para cá, porque todos os domingos está acontecendo isso. Domingo tem nos distraído com coisas de lá. Vamos ficar focados aqui, amém? Não vamos permitir movimentação desnecessária, mas vamos ser maduros de olhar para cá e a gente ficar aqui concentrado naquilo que Deus tem para nós. Então é o seguinte, dentro dessa situação, a nova geração entrou, e eu fico maravilhado de ver a nova geração. O que é a nova geração? A nova geração não é simplesmente uma questão cronológica. A nova geração são aqueles que creem. São aqueles que creem. Às vezes a pessoa é nova, mas não crê naquilo que Deus pode fazer. Como é gostoso a gente ver uma geração que crê, com um coração incendiado. Esses dias eu ouvi um testemunho do pastor Abílio, ele falando com seus 89 anos: olha, enquanto eu viver, eu vou continuar pregando o Evangelho em todo o tempo, porque o meu coração continua aceso. 89 anos faz parte da nova geração. Que coisa tremenda, meus irmãos. Nessa controvérsia surgiu o segundo ponto. Valores distorcidos nos embaraçam na obra de Deus. Valores distorcidos nos embaraçam na obra de Deus. O que os levou a tomarem aquela decisão, a fazer aquele pedido? O que os levou a se contentarem em ficar ali no limiar, na fronteira da herança que Deus havia prometido? Foi um problema prático, real e concreto. Durante os 40 anos no deserto, eles haviam acumulado, diz o texto,
grande rebanho, tinha um gado em muitíssima quantidade. E eles olharam aquela terra e pensaram: é aqui mesmo. Olharam aquele pasto, aquela braquiária fantástica. Nós temos que entrar no agronegócio. É isso aí. E o mais que o pessoal da JBF está envolvido lá com a Lava Jato é a nossa chance de exportar, de fazer dinheiro com isso. Muitíssimo gado, é aqui mesmo que nós vamos ficar crescendo os olhos. A terra, diz a Bíblia, era propícia para o gado. Não é que eles não quisessem habitar na terra prometida. O problema é que eles estavam comprometidos demais com aquilo que eles haviam adquirido no deserto. A prosperidade em si não era mal. O problema é que a prosperidade havia diminuído o desejo pela terra prometida, pela herança de Deus. Presta atenção, os bois haviam sido determinantes na sua vida. A prosperidade não é algo. A prosperidade pode ser bênção na sua vida, desde que você tenha a visão de que se Deus está te fazendo prosperar, não é simplesmente para acumular mais, mas para abençoar mais. Porque se as coisas acontecem ao contrário, nós corremos o risco de que essas coisas passem a ser determinantes em nossa vida. A prosperidade é bênção. O dinheiro pode ser bênção. A Bíblia diz que o problema não está no dinheiro. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, é amor ao dinheiro a raiz de todos os males. É essa a questão. Família, posses, trabalho, carro, casa, vida profissional, cursos. Se essas coisas estão biblicamente bem ordenadas em nossa vida, não há nenhum tipo de problema. O grande problema é quando essas coisas passam a ser determinantes em detrimento à vontade e à palavra de Deus. Aí consiste o problema. Um rapaz chegou para mim e falou assim: olha, eu não tenho, estou discipulando aqui algumas pessoas, mas não tenho condições de continuar. Eu não tenho tempo de fazer discípulos. Eu falei: meu irmão, se você não tem tempo para cumprir uma ordem de Jesus, algo está errado nos seus valores. Não no seu tempo, mas nos seus valores. Aquelas tribos simplesmente estavam afirmando que não tinham interesse em entrar na terra prometida e preparada por Deus, assim como a gente corre o risco hoje de ter gente que não se interessa em crescer. Vem nas reuniões como se fosse missa, não quer um comprometimento maior, não quer saber de discipulado, não quer saber de grupos, não quero ninguém se metendo na minha vida. O que alcancei até aqui está bom. Não quer crescer, se acomoda com o que tem. Mas graças a Deus, nós temos visto em nosso meio, Deus está levantando gente insatisfeita. Deus está levantando gente que quer mais do Senhor. Gente que quer um novo de Deus. Gente que quer entrar na terra prometida de Deus. Gente que não está simplesmente satisfeita com o que tem. Não, eu não quero ficar no limite da herança. Eu não quero ficar na fronteira da terra. Eu quero entrar naquilo que Deus tem para mim. Eu quero mais. Eu me lembro que antigamente eu cantava um hino com os irmãos e eu achava algo estranho nesse hino e falava assim: chuvas de bênçãos queremos, gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Passavam 5, 10 anos, a gente continuava cantando, gotas benditas já temos. Mas vai ficar sempre na gota. Quando a gente vai ter chuva? Como diz o Fernandinho, eu quero dançar a chuva. Nós queremos a chuva de Deus. Quem está insatisfeito e quer mais de Deus? Eu quero mais de Deus. Esse texto é uma boa lição para relembrarmos que não podemos nos comprometer ou nos envolver com as coisas deste mundo de uma forma que isso determine a nossa vida. Essa sempre será uma luta para nós cristãos nesse mundo que a gente vive. Nós não podemos esquecer que aqui nesta terra, meus irmãos, nós somos passageiros, nós somos
peregrinos. Não podemos assumir a mesma postura que aquelas tribos assumiram, de se acomodarem, de buscarem um conveniente, porque Deus tem que estar numa posição inegociável. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33. Vamos ler juntos esse versículo? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Deus nos manda buscar em primeiro lugar? Vou repetir de novo. O que Deus manda buscar em primeiro lugar? O reino e a sua justiça. E aí, em segundo lugar, o que a gente tem que buscar? As outras coisas, amém? Não. Você só busca em primeiro lugar o reino de Deus, porque diz que estas outras coisas vos serão acrescentadas. Só lembrando que essas outras coisas, se olhar no contexto, é sobre sustento e vestuário. Deus não promete casa nova, mansão, nada disso. O que a gente recebe além do sustento e vestuário é pura graça, bênção e misericórdia de Deus. Mas a palavra de Deus deixa claro que o Senhor deve estar numa situação, numa posição inegociável. E aí nós tivemos o terceiro ponto que o texto nos mostra, que são os perigos da acomodação. Parece que eles não perceberam de imediato, mas o fato é que aquela decisão que estavam tomando, de se acomodar ali na fronteira da herança, era uma decisão perigosa. E hoje, a gente corre o risco da mesma maneira. Primeiro, na acomodação pessoal. Olha, eu já melhorei muito, mudei alguns velhos hábitos, não vou amolar ninguém, sou mais ou menos dizimista, vou mais ou menos às reuniões, faço de vez em quando a minha devocional, até aqui tá bom, estou tranquilo, já progredi um pouco, e corremos o risco, meus irmãos, de nos acomodarmos em nossa vida pessoal. Mas eu quero te lembrar que com Deus há sempre muito mais. Você crê nisso? Então repita comigo. Com Deus há sempre muito mais para a minha vida. Acomodação familiar. Certa vez eu fui conversar com o marido sobre um problema muito sério que estava acontecendo na sua casa. E ao conversar com ele, ele começou a falar comigo: não, mas a minha esposa faz isso, a mulher faz aquilo, os meus filhos fazem isso, faz aquilo. Eu falei: meu irmão, quem que é o sacerdote do lar? Eu. Então, quem que é o responsável por resolver essa situação? Olha, Deus, eu já melhorei muito. Eu ajudo em casa, eu era um cara muito ruim, mas hoje eu já estou bem melhor. Eu sou um marido assim atencioso, eu dou assistência aos meus filhos. O que ele estava querendo dizer? Até aqui tá bom. E meus, eu não vou fazer nada além disso. Já me acho o suficiente, necessário. Não estou afim mais de desenvolver dentro do meu papel de sacerdote do lar. É mais fácil terceirizar a responsabilidade para a esposa, para filhos, só que Deus não engole essa história. Marido, se Deus te chamou como sacerdote do lar, você pode ser um sacerdote do lar. Você crê nisso? Você crê nisso, maridos? Toda essa moçada que vai casar esse ano, você crê que você pode ser um sacerdote de Deus no seu lar? Crê nisso? As mulheres, se você é uma esposa abençoada, amém. Mas Deus te chama não para ser uma reclamadora idônea, mas uma ajudadora idônea. Mulher de Deus, abençoada, que faz a diferença no seu lar. Você, pai, pode ser um pai melhor segundo o coração de Deus. Você, filho, pode ser não um sanguessuga da sua casa, mas um abençoador do seu lar. Você crê nisso? Então repita comigo: com Deus há sempre muito mais para a minha família. Nós oramos pelas nossas famílias, sempre clamamos a Deus para a nossa família. A pergunta é: o que eu estou disposto
a mudar e a melhorar para que a minha família seja melhor. Você pode ser a resposta da sua oração. E o perigo da acomodação na igreja. Algumas semanas atrás, eu vi novamente um documentário muito legal, dos nossos 35 anos. Eu comecei a dar graças a Deus por esses 35 anos, pela história, pelo testemunho, credibilidade, junto com outras igrejas, junto com não cristãos que nós temos. Eu comecei a agradecer a Deus por isso, por tudo aquilo que Ele tem feito, mas eu comecei a falar para o Senhor: Pai, graças a Deus porque chegamos até aqui, mas eu não quero me contentar de chegar até aqui, eu quero muito mais. Você quer muito mais de Deus para a igreja também. Eu me lembro de uma música do Asaf Borba que me inspirou muito quando ele estava contando a respeito da música, quando ele fez 35 anos de ministério e começou a lembrar de alguns outros irmãos mais maduros, o caso do Jorge Mitian, o Vitor, a Bíblia, o Christian, naquela idade, e aqueles irmãos cada vez mais impulsionados pelo Senhor, usando essa última etapa de suas vidas, ainda com o coração incendiado, e Deus o levou a escrever essa música. Ele fala: há muito mais, com Deus há muito mais, para viver há muito mais, pois a minha porção é transbordante, sua vida em mim é abundante, em Cristo sempre há muito mais. Quando às vezes os meus pés se cansam, o coração vacila e as mãos não alcançam, o Espírito me diz que há muito mais. Quando eu espero o que parece impossível, mas por fé posso ver o invisível, porque a palavra de Deus me diz que há sempre muito mais. Você crê nisso, meu irmão? Então repita comigo: com Deus há sempre muito mais para nós como igreja de Cristo. O quarto ponto que o texto nos mostra é a suprema necessidade da unidade e da harmonia. E isto foi vital para a conquista de Canaã, porque a falta de apoio daquelas tribos dificultaria a vitória final. E a Bíblia fala sobre isso. Em Salmo 133, versículos 1 e a segunda parte do versículo 3, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ou seja, quando há a união, a unidade de Deus presente, ali a bênção. Não basta os irmãos estarem juntos, não adianta estar junto e um do lado do outro assim: Deus quer tratar comigo mesmo. Oh Senhor, graças a Deus, Senhor, promove esse irmão. Não é tão legal, promove esse irmão. Quando estamos juntos em união, o que acontece? Ali ordena o Senhor a sua bênção. Irmãos, a unidade é o primeiro requisito para a conquista. A conquista da terra, o avanço do reino de Deus, é baseado também na unidade do seu povo, que seja um para que o mundo creia. Sem uma unidade prática e visível, isso é empecilho para um crescimento saudável de conversões no mundo. E aquela proposta deles se instalarem antes do Jordão afetaria a comunicação entre eles. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Uma determinada época do ano, o rio Jordão ficava caudaloso, não tinha como atravessar, era mais do que um divisor geográfico, afetava a relação familiar. E hoje, a gente corre o risco de ver gente isolada, gente que ao invés de estar no rebanho de Deus, fica isolada, numa situação extremamente perigosa. Você não sabe o que está acontecendo com ele. Por isso que a gente quer trabalhar cada vez mais a igreja via grupos, porque a pessoa que não, fica mais fácil da gente trabalhar. A pessoa que não está nos grupos, você não sabe o que está acontecendo com ela, não pode dar assistência, não pode orar. A pior coisa que a gente pode fazer é exatamente isso: entrar no círculo vicioso, peca, se esconde e depois culpa os outros. Esse é o círculo vicioso que Satanás joga em cima da gente, dizendo que você não é amado, que ninguém gosta de você, e você se isola. Eu quero te dizer que ovelha isolada tem lobo de olho.
O lobo fica esperando no aprisco, uma ovelha que se separa do rebanho, que fica longe do aprisco, que fica longe do pastor e vai em cima dela. Por isso, não podemos nos isolar. Se há coisas que estão dificultando o seu relacionamento, busque restauração, busque acertar. O que você não pode é se isolar. E você está disposto a pagar o preço por esta união, por esta unidade? Essa unidade foi feita na cruz por um alto preço. Nós não podemos ficar indiferentes àquilo que foi feito na cruz. Nós precisamos e necessitamos de unidade e da harmonia. Finalmente, as consequências das escolhas fora da vontade de Deus. Primeiro, tiveram problemas de relacionamento com as outras tribos. Assim, diz lá em Josué capítulo 22, que eles terminaram de conquistar e as outras tribos foram assentadas. Eles voltaram para aquela região original que eles haviam pedido antes do Jordão. E ao chegarem lá, eles pensaram assim: com o passar dos anos, pode ser que o nosso povo se esqueça de que faz parte daquele outro povo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um altar. E esse altar, quando os nossos descendentes perguntaram: o que se trata esse altar? Ah, é porque você faz parte daquele povo. As intenções eram ótimas, mas era proibido fazer altar que não fosse para Deus, nem em memória não podia. Resultado: as outras tribos, ao saberem disso, imaginando que eles estavam criando ali um altar idólatra, foram armados para cima deles. Teria guerra logo de cara entre eles. Depois de muita negociação, ainda foi mal, nós fomos precipitados e tudo se resolveu. Mas não bastam boas intenções, nós precisamos estar na palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé, não boas intenções. A Bíblia é a nossa regra de fé, por isso precisamos vencer. Segundo, ficaram mais vulneráveis ao pecado. 1 Crônicas 5, 25. Mas foram fiéis para com Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. O que era temido aconteceu. Eles ficaram na borda, não ficaram na terra prometida, ficaram aquém, pertinho, mas não estavam lá na terra prometida, ficaram na borda dos outros povos, sob a influência dos outros povos, exatamente aquilo que Deus não queria. Deus havia falado para Josué: destruam todos os inimigos que estão próximos de você, porque senão eles vão influenciá-los de uma maneira negativa. E sabe o que aconteceu? Josué e as outras tribos também, na hora que conquistaram tudo, diz a Bíblia que estavam cansados da guerra. Até aqui está bom, já é conveniente, e não destruíram os povos inimigos. Sabe o que aconteceu? Aqueles povos influenciaram com a sua cultura pagã, com casamentos pagãos, e diz o versículo que eles foram fiéis a Deus. Por isso Deus permitiu que eles fossem levados cativos. Somente muitos anos depois, com Davi, que ele conquistou todos os territórios, se apropriando da promessa de Deus. Diz lá a Bíblia que no tempo de Davi, depois passou a Salomão, a terra deu paz, porque a vontade de Deus foi feita. Buscar a conveniência, meus irmãos, é extremamente perigoso. Não busque a conveniência, busque fazer o certo, busque fazer a vontade de Deus, mesmo que você tenha que pagar o preço por isso. E a parte C: ficaram mais vulneráveis aos ataques dos inimigos. Por isso diz em 1 Crônicas 5, 26, como está vendo: por isso Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat e Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para Ala, para Bor, para Arã e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Ficaram isolados, foram os primeiros a serem atacados e levados cativos, porque foram infiéis a Deus.
ficaram sem a proteção das outras tribos. Outros também foram levados cativos depois, mas eles foram primeiros. Foram influenciados pela cultura do mundo. Eu te pergunto hoje, onde você está? Dentro daquilo que Deus tem para você? Ou você está pertinho, no limiar, na fronteira, naquilo que lhe é conveniente, sobre a influência das culturas do mundo, achando que dá para contemporizar o chamado cristão de mundo, um pé no reino, um pé no mundo. Não dá para contemporizar, não dá para administrar isso, não dá para administrar, porque Deus tem que estar numa posição inegociável. O real problema daquelas tribos, aquelas 3 tribos, assim como de muitos, é que quando o coração não anseia realmente pela terra prometida, qualquer caminho satisfaz. Quando nós não estamos focados naquilo que Deus tem para nós, qualquer coisa satisfaz. O que faz a diferença em uma pessoa, em um ministério, em tudo que faz, é a paixão e o fervor com a qual ela realiza essas coisas. Paixão e fervor são a força motriz de um coração que quer servir a Deus. Eu te pergunto hoje, como está a paixão e o fervor no seu coração? Quando nos faltam paixão e fervor, deixamos que coisas preciosas se tornem comuns e sem valor. Aquela terra prometida de Deus, tá bom aqui, tá bom, não quero ir para lá. A gente compromete o ministério, se torna comum na vida familiar, valorizamos o exterior mais do que a presença interior de Deus. E aí entra a estratégia do diabo, de tirar ou depreciar o valor do que é precioso para Deus. Eu te pergunto, as coisas de Deus têm sido realmente preciosas para você? Ou você tem permitido que outras coisas brilhem e sejam mais importantes para você? Quando nos faltam paixão e fervor, deixamos de ter os alvos bem definidos de Deus à nossa frente. Nós fazemos a nossa agenda, aquilo que nós queremos, que nos é conveniente. Perdemos o propósito do Senhor projetado em nossa mente e coração. Quando nos faltam paixão e fervor, perdemos o reino de Deus como prioridade e perdemos as promessas de Deus para as nossas vidas. Quando nos falta paixão e fervor, deixamos tudo isso. E por que paixão e fervor é tão importante? Porque é o primeiro passo para qualquer realização, seja na nossa vida prática, seja no nosso ministério. A paixão muda as minhas prioridades. Presta atenção, frequentar a igreja não muda as suas prioridades. Ser um cristãozinho legal não muda as suas prioridades. Somente a paixão por Deus muda as minhas prioridades de vida. Porque o que queima por dentro faz a diferença por fora. Nós precisamos de fogo de Deus no nosso coração. Nós não precisamos de uma brasinha, nós precisamos de fogo, incêndio por nitroglicerina de Deus em nosso coração, para reacender o fogo da paixão e fervor. Terminando. Reative inteiramente sua comunhão com Deus. Identifique diante de Deus tudo que lhe rouba fervor e paixão. Presta atenção, tudo que está te roubando fervor e paixão, não administra, tira da sua vida. Ative os seus dons diante de Deus. Associe-se com gente fervorosa e apaixonada por Deus e pelo seu reino. Eu não quero andar junto com pessoa que fica reclamando, ácido, crítico, está sempre desanimado, sempre negativo. Não, busca gente que te inspira a seguir a Jesus, gente que faça diferença, que te edifique, que te ajude a manter essa paixão. Cria em mim, Deus, um coração novo e renova dentro de mim um espírito inabalável, diz Davi no Salmo 51. O avivalista falava: faz de mim
combustível para o teu fogo, Deus. E lembre-se que com Deus há sempre muito mais. Não se acomode. Não pare por aí o que você tem. Deus tem muito mais para você. Você crê nisso? Agora a grande pergunta é: você quer isso? Vamos colocar diante de Deus. Coloque diante do Senhor. Você que recebeu essa palavra, você que quer estar insatisfeito, você que crê que com Deus é sempre muito mais, coloque o seu coração diante do Senhor. Verbaliza, fala isso para Ele: Senhor, eu quero mais e mais de Ti. Fala: Senhor, eu não estou satisfeito, eu não quero ficar no limiar da herança, eu não quero ficar na fronteira, eu quero ocupar aquilo que o Senhor tem para mim, porque o que o Senhor tem é sempre melhor. Deus quer te levar ali. Fala isso para o Senhor. Eu quero orar por você que tem essa disposição. Não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. E não quero que ninguém faça as coisas por obrigação, por constrangimento. Mas eu quero desafiar você que quer isso de Deus, a você se colocar em pé, para nós orarmos juntos. Somente aqueles que querem mais e mais de Deus. Somente aqueles que querem entrar na terra prometida. Somente aqueles que querem estar insatisfeitos e assumir algo ali. Se você não quer ficar sentado em posição sua com Deus, que tal você levantar as suas mãos e começar a falar: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero aprofundar a minha intimidade contigo. Eu quero aprofundar meu relacionamento com o Senhor. Eu quero ir além daquilo que o Senhor tem. Quero ir além daquilo que eu tenho hoje. Fala: Senhor, eu quero mais de Ti. Quero meu coração incendiado. Abra a sua boca, fala isso para o Senhor. Comece a fazer essa oração. Deixe dentro de você fluir os rios de água viva. Fala: Senhor, eu quero entrar na tua terra prometida. Senhor, eu não estou satisfeito. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti. Oh, Senhor. Mas se o Senhor não fizer, nada vai adiantar. Oh, Espírito Santo, move-te aqui entre nós, Pai, em nome de Jesus. Queremos, como igreja, dizer que nós não queremos nos contentar com o que temos. Queremos mais e mais de Ti, Senhor. Queremos crescer individualmente, crescer com a nossa família, crescer como igreja. Alarga a nossa visão e incendeia o nosso coração em nome de Jesus. Queremos extirpar da nossa vida tudo aquilo que nos desfoca, Senhor, do Teu reino. Tudo aquilo, Senhor, que é pedra de tropeço. Toda influência negativa, rechaçamos isso em nome do Senhor Jesus. Enche-nos da plenitude do Espírito Santo. Queremos sair daqui renovados, incendiados. Nos recusamos de uma vida de domingo. Queremos uma vida cheia do Senhor, dia após dia, momento após momento, em nome do Senhor Jesus. Queremos a operação dos dons. Queremos crescer em Ti, em nome do Senhor Jesus. Aviva-nos como igreja, Senhor. Queremos multiplicar em Ti. Queremos crescer em Ti. Queremos ser, Senhor, pessoas frutíferas e frutíferas para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra continue incendiando em nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E agora, vamos orar. Pedir para o Vidinho vir aqui orar. Dar a bênção para essa palavra. Senhor, como é bom estarmos juntos, ó Pai. E como, Senhor Deus, é bom estarmos aqui nessa manhã, cultuando e recebemos a palavra nesta manhã, Senhor Deus. Pai, queremos, Senhor Deus, pedir que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor Deus, a Tua proteção nos acompanhe a cada dia dessa semana.
Pai, que possamos estar envolvidos pelo Teu amor, Senhor Deus, estamos, Senhor Deus, desfrutando, Senhor Deus, das bênçãos de Deus, mas principalmente declarando Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, ó Pai, e nas nossas atitudes, onde nós estivermos, ó Pai, possamos semear, falar de Ti, plantar, Senhor Deus, e levar, Senhor Deus, o Teu amor também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abraço, irmão, para uma semana incendiária em Jesus.